Pois essa é exatamente a nossa cara. Nós somos os palhaços nas mãos daqueles que envergonham um país. Bota essa imagem aí. Essa cara da bandeira brasileira, com nariz de palhaço, somos eu e você. Somos nós que lutamos pelas nossas famílias. Somos nós que tentamos ter um emprego digno. Somos nós que acordamos todos os dias com a esperança de que isso aqui melhore. E a esperança já nasce morta. Quando a gente vê esse monte de político fazendo essa delinquência, essa traquinagem com o país, eu vou te contar uma história. Só virando esse país de ponta cabeça. E não é possível que a justiça vá tardar dessa vez. Tem que acabar. Mostra as filas lá dentro. Mostra as imagens que eu pedi. As pessoas jogadas. Vai rodando as imagens. As pessoas jogadas em leitos. Olha as janelas. Não há um ar-condicionado, não há nada. Não há fila. As pessoas têm que levar seus próprios ventiladores, porque senão morrem. Olha as picadas que tem. Mostra Porto Alegre. Vai rodando as imagens, Mariana. Me mostra Porto Alegre, onde as pessoas ficam jogadas. Mostra os leitos lá dentro. Mostra os leitos lá dentro. Olha o rosto dessa senhora. Esse é um país. Esse é um país. Esse é um país. Um país onde nós não temos o respeito daquele... Mostra a imagem lá dentro, Mariana. Nós não temos o menor respeito, né? Não recebemos o que nós pagamos para essas quadrilhas que se meteram no poder. Quadrilhas que tomaram conta do Brasil, tomaram conta da Petrobras, tomaram conta das Elé, lá dentro a imagem das pessoas no corredor. É triste a gente ver as pessoas tentando horas, 12 horas, para serem atendidas. Essa é a vergonha. Essa é a vergonha. É por isso. É, Jebi. Corta pra mim aqui, Edu. É triste viver-se num país dessa maneira. Mas vai chegar uma hora que essa gente vai toda pra cadeia. Ah, vai. Pode ter certeza. Porque não dá pra viver assim. Me dá a imagem, vai com a invasão, vai. Você vai vendo a polícia, vai invadindo. Vai invadindo no momento em que o bandido tá na casa da namorada, põe no cidade. Polícia! Emerson Cássio Abreu da Silva, de 26 anos, foi preso na casa da namorada na Vila Cruzeiro, zona sul de Porto Alegre. Ele tem antecedentes por porte ilegal de arma, tráfico de drogas, receptação e é investigado por pelo menos 3 homicídios. Os 5 mandados de busca e apreensão foram cumpridos na Vila Cruzeiro em locais relacionados a Emerson. No apartamento em cima de um bar foram encontrados 4 revólveres, munição de pistola 9mm e R$50 mil em dinheiro. Tudo começou em fevereiro do ano passado com a morte de Fabiano Nunes Galvão. Conhecido como Ninho, ele trabalhava para os V7, mas estaria negociando com o grupo rival, a quadrilha Pantanal, o que foi considerado alta traição. A troca de lado foi uma sentença de morte assinada de dentro da cadeia. A ordem foi dada por um dos líderes da facção. André Vilmar Azevedo de Souza, de 33 anos, conhecido como Nego André, teria reunido alguns dos assassinos do grupo para executar o traidor.
De acordo com a polícia, o crime foi praticado por 4 pessoas. Emerson e o irmão dele, Marlon de Abreu Azevedo, de 22 anos, com passagens por tráfico e homicídio. Albert Luiz Cruz da Silva, de 26 anos, com antecedentes por homicídio, roubo e porte de armas. E Douglas William Freitas da Rosa, de 23 anos, conhecido como Dodô. Os 3 já tinham sido presos. Por isso, a operação foi chamada de Resta 1. A imagem, vai me dando a imagem. Abre o áudio, abre. Você vai vendo uma quadrilha, vai ser abordada. Bordada, policiais vão seguindo. A quadrilha que está aí tinha acabado de aplicar. É tudo uma quadrilha de golpista. Tudo uma quadrilha de golpista, repara. Eles vão saindo todos presos. Põe no Cidade. Este vídeo mostra a perseguição na Estrada do Galeão, na Ilha do Governador, no meio da tarde desta terça-feira. A quadrilha estava neste carro branco. Os 4 ocupantes do veículo tinham acabado de aplicar mais um golpe, mas já eram monitorados pela polícia de São Paulo. Todos foram presos em flagrante. A quadrilha é acusada de aplicar o golpe do bilhete premiado aqui no Rio e também na capital paulista. A mulher do grupo aborda a vítima dizendo ter um prêmio de R$600 mil para receber e diz ser analfabeta, por isso pede ajuda. A partir daí, a pessoa é envolvida com uma promessa de receber uma parte do prêmio e começa a ser chantageada. Muitas vezes, o que seria um simples estelionato passava a ser uma extorsão, porque a quadrilha vinha para cima da vítima, ameaçando. Caso a vítima não desse o valor e as joias pretendidos, eles ameaçavam de matar, ameaçavam de não voltar para casa. A garantia exigida eram dinheiro e joias. A última vítima do grupo foi esta senhora, de 87 anos. Ainda abalada, ela não quis gravar entrevista. A idosa moradora da Ilha do Governador entregou R$4 mil e joias para a Rosana Santos Cruz. Ela já era procurada em São Paulo pelo mesmo crime e viajou para o Rio com os comparsas para não ser pega pela polícia. Essa quadrilha atuou, segundo a gente conseguiu obter na investigação, até o mês passado na cidade de São Paulo, cometendo crimes de estelionato e também de extorsão, e em virtude de uma das componentes da quadrilha estar procurada, ela passou a atuar junto com a quadrilha de São Paulo aqui na cidade do Rio de Janeiro. Aqui no Rio, a quadrilha já teria feito 15 vítimas. Nós já levantamos com a polícia de São Paulo que eles já atuaram no Recreio dos Bandeirantes, em Niterói e na Ilha do Governador também. Além de Rosana, foram presos em flagrante o filho dela, Tiago Santos Cruz, Anderson Silva de Lima e Carlos Soares de Oliveira Júnior. Eles vão responder pelos crimes de organização criminosa, estelionato e uso de documento falso. A polícia faz um alerta. A premissa básica é que ninguém dá nada para ninguém de graça. Então, quando a pessoa verificar muitos oferecimentos, desconfie porque é um golpe. Verdade, tá certinho. E esse aí, ó, esse aí foi preso, ele é acusado, ele tem uma ficha criminal, mas por algum desses mistérios da vida, ele consegue sempre ser solto. Ele já tinha sido preso 2 vezes por assalto. Nas 2 vezes foi colocado em liberdade. A última agora ele matou um homem num assalto. Também vai ser solto. Põe no Cidade. 7 vezes apreendido pela data. 2 vezes preso por assalto. O Arisson Santos Vasconcelos tem 19 anos e agora acumula na ficha criminal mais um crime violento. Ele é acusado de matar a pauladas um homem no bairro da Terra Firme. O crime aconteceu no dia 12 de fevereiro deste ano. O curioso é que o acusado foi preso algumas horas depois do homicídio, só que por outro crime, um assalto. Os policiais ainda tiveram tempo de comunicar o fato à justiça. Mesmo assim, o suspeito foi solto um dia depois. O delegado então encaminhou novamente à justiça um pedido de prisão preventiva. O suspeito não quis falar muito, nem dar explicações sobre o motivo do crime. A polícia acredita que a vítima tentou impedir que o acusado furtasse uma televisão. Ele disse que foi uma discussão que eles tiveram antigamente, que ele vinha sendo ameaçado, o que é mentira. Existem testemunhas
do crime que ele praticou. Na verdade, a vítima interferiu quando ele tentou furtar a televisão que fica no ponto de mototáxi. E essa foi a razão pela qual a vítima foi morta. Deixa eu dizer aqui uma coisa. Eu pedi para botar, se você quiser participar do nosso Cidade Alerta, bota aqui Marcelo Rezende, ponto oficial, você entra e faz aqui a foto, ó. Vou ficar bem assim para dar tempo de fotografar isso, fecha mesmo, para dar tempo de fotografar. Nós somos a bandeira do Brasil com essa cara de palhaço diante de tudo que está acontecendo. Então, fotografa aí você com a sua família e manda para mim em Marcelo Rezende, ponto oficial. Me dá mais umas fotos aí do nosso companheiro de todos os dias. Olha aí, você vai vendo aí, ó, o Luiz Marcelo, que não perde o nosso programa nem um dia. Boa, Luiz Marcelo. Meu nome é Marcelo Luiz, ó, contrário do teu. Você manda em Marcelo Rezende, ponto oficial, vai. Virou. Olha aí uma de Salvador, Bahia. Dá trabalho para fazer, minha irmã. Dá, mas sempre dá prazer também. Marcelo Rezende, ponto oficial, me dá outra. Você entra e faça com a Bruna, que de Londrina fotografou com a família e mandou pra gente. Então, corta pra mim, pensa no seguinte. São dois vizinhos, e eles vivem em pé de guerra. E o motivo é sempre o mesmo, som alto. Quem incomoda é o Antônio. A casa dele fica no mesmo corredor da casa do Alan. E sempre que chega do trabalho, o Alan quer sossego. Mas só ele deitar que o outro aumenta o som. Ele aí vai até a casa do Antônio e diz assim, ô, meu camarada, dá para dar uma diminuidinha? O outro, eu tô na minha casa, faço o que eu quero. Eles começam a discutir. O Alan vai embora, é a hora que o Antônio decide pegar uma faca. Alan vai morrer. Põe no Cidade. Poucos metros separam as casas do assassino e da vítima. Este corredor que fica entre elas está marcado por uma tragédia, ódio, vingança, uma briga banal que terminou com a morte de Alan Dantas, de 35 anos. O filho caçula desta aposentada. A dor de mãe é muito difícil de ficar falando, né? Mas foi muito duro quando eu não esperava por isso. A gente nunca espera as coisas. A gente nunca espera o que vai acontecer com a gente, mas é uma facada. Para a polícia, o principal suspeito é o vizinho, Antônio de Paulo, que tem passagens por roubo. Após a morte de Alan, ele trancou a casa e foi embora com a esposa e o filho. Já era madrugada. Alan, que morava sozinho, chegou em casa depois de uma festa. Como de rotina, estacionou a moto neste canto. Andou alguns passos e foi para casa, mas ele não conseguia dormir. É que, mesmo cansado, Alan, que estava deitado nesta cama, ouvia um som muito alto, vindo da casa do vizinho, Antônio, que mora logo ali de frente. Alan decidiu então sair de casa e pedir para que Antônio abaixasse o som. Ali da porta, os dois começaram a conversar e logo a conversa virou uma discussão. Como Antônio se negou, Alan decidiu ir embora e exatamente aqui, neste corredor, foi atacado pelo vizinho com uma faca. Alan morreu na hora, ficou caído no corredor enquanto Antônio se preparava para sair com a família. A cunhada recebeu a notícia pelo telefone e foi a primeira a chegar no local. Eu fui a primeira a abordar a situação, né? Os policiais já estavam aqui, o corpo dele estava estendido aqui no chão, do lado da casa dele, e ele já estava morto. Segundo testemunhas, o vizinho foi embora levando uma mochila. Deixou o carro para trás. Os próprios moradores do bairro, revoltados com a situação, depredaram o carro. A vítima morava aqui no bairro há cerca de 2 anos e Antônio morava nesta casa com a família há 1 ano.
Neste tempo, os dois discutiram várias vezes pelo mesmo motivo, o som alto, mas eram apenas discussões. Alan chegou a falar para a família que estava incomodado com a situação. Ele falou que toda vez que ele chegava em casa ele não estava aguentando mais nem dormir, que ele ligava o som no último volume e não deixava ninguém dormir aqui. Ninguém imaginava que aquela discussão banal poderia se tornar um crime brutal. Era só baixar o som, já estava resolvida a questão. Nós tentamos falar com Antônio, mas não conseguimos encontrá-lo. A polícia já instaurou um inquérito e quer ouvir as testemunhas. Depois, o delegado deve pedir a prisão dele. Alan tinha 2 filhos e era separado. Nesta foto, tirada há 1 mês, ele aparece comemorando o aniversário de um dos filhos. Mesmo morando em uma casa pequena, a vítima tinha planos de reformá-la para receber a família. Ele falou, mãe, vou dar uma reformada na casa. Antônio Clarete, olha aí. A mulher... Empurra a mão dela, uai. Não vai tomar. Acusado de pedofilia, empurra. Dá-lhe um safanão que ela sai da frente. Ele abusou de 3 crianças dentro do consultório. Aí isso é que eu digo, rapaz. Ele estava foragido. Eu não tô estragando. 3 bandidos ligados a ele foram presos. Ele continua... Não vai tomar. Eu vou falar uma coisa, rapaz. Tem uns caras que são frouxos. Se essa mulher vem meter a mão na minha câmera, eu dou-lhe com a câmera no meio da testa, se quer saber bem. O médico que tá foragido, aí, eu duvido, mas tem uns caras que pipocam, né? O médico, com outros 3, foram condenados, respondiam processo em liberdade, mas com a nova decisão do Supremo, a prisão deles, né? Foi decretada. E o que acontece? O médico está foragido. Eu vou te contar, esse câmera não dava para trabalhar comigo, não. Porque o cara botar limão na minha lente quando eu era câmera, eu tacava a câmera na cabeça dela, mas era facilzinho. Ninguém tá filmando bonzinho, tudo pedófilo, tudo. Bota a imagem do médico aí pra gente mostrar. Olha, esse é o médico que está foragido. Eu vou depois falar o que eu falo sempre. Põe no Cidade. A prisão do médico Antônio Clarete de Lima foi pedida pela Justiça depois de quase 10 anos, graças a uma mudança recente na lei. Houve uma decisão do Supremo Tribunal Federal em que ele entendeu que, caso haja essa confirmação em 2º grau, já seria o suficiente para o início do cumprimento da pena. Não seria necessário o aguardo do trânsito em julgado desse processo para que eles iniciassem o cumprimento da pena.
O médico está foragido há uma semana, mas a polícia conseguiu prender 3 pessoas acusadas de aliciar menores para Antônio Claretti: Carlos Elias de Oliveira França, de 51 anos, Marina José de Souza, de 57 anos e Marinalda Mendes Vieira, de 41 anos. Carlos e Marina ainda são acusados de abusar das crianças. A investigação, ela coligiu diversas provas contundentes, com áudios, inclusive com essa fala desse próprio médico, com as crianças. Todos os 3 casos aconteceram no ano de 2007. Os crimes foram descobertos pela Polícia Civil de Brasília. O médico recebia as menores com idades entre 8 e 10 anos em apartamentos nos setores Oeste e Bueno, regiões nobres de Goiânia. Nossa equipe tentou gravar o momento em que os presos estavam sendo levados para o centro de triagem em Aparecida, mas a advogada de um dos envolvidos colocou a mão na frente da câmera. Não vai filmar. Eu não estou estragando. Não vai filmar. Cara, você vai? Não vai filmar. Segundo a polícia, Marina chegou a oferecer o filho de 5 anos para o médico. Os 4 acusados foram condenados em segunda instância pelo crime de estupro. Antônio Claretti recebeu pena de 26 anos. As penas dos outros 3 variam entre 10 e 7 anos. Eu não sei como é que alguém estuda, né? Se bem que tem mais faculdade de direito do que passarinho voando, mas vamos lá. Eu não sei como é que alguém estuda para ficar defendendo pedófilo, mas aí é um problema de cada um, porque todo mundo é uma questão só de consciência. A profissão é de cada um. Mas depois querer botar a mão numa lente para proteger a cara do sujeito. Eu recomendaria à Ordem dos Advogados do Brasil em Goiânia a chamar a advogada para explicar a ela que esse não é o papel dela de cerceamento de imagem, que esse é um outro problema e que com isso ela deveria, ser chamada e sofrer uma advertência da Ordem dos Advogados do Brasil, que não é possível que uma advogada se submeta a esse tipo de papel, né? E eu vou repetir para ninguém ter dúvida. Se sou eu que estou com aquela câmera, eu tacava ali a câmera em cima. Por quê? Porque quando ela bate na lente, o cinegrafista tá com o olho ali, ó. O olho é o ganha-pão dele, é dali que ele vê. Quando bate, faz assim, ó. Então, resumo, ela além do que agrediu o cinegrafista. Se sou eu, tacava ali a câmera na cabeça. Fácil. Pode apostar a vida. Esse é o médico, mostra bem a cara dele. E este é o médico pedófilo condenado que está foragido. Se você viu esse homem, se você conhece esse homem, se você sabe onde ele está, ligue. Ligue para o Disque Denúncia, ligue para a polícia e a sua identidade vai ser mantida no mais absoluto sigilo. Me dá o